Na Ucrânia, a guerra com a Rússia se revelou um conflito de longa duração. E em fevereiro de 2024 pode completar o segundo ano de tensões entre os dois países. Em 2023, um dos fatos monitorados pelo agro brasileiro foi a não renovação pelos russos do acordo para exportação de grãos pelo Mar Negro. Também vimos intensos ataques a portos e infraestrutura de armazenagem de grãos da Ucrânia. E algumas retaliações dos ucranianos, como bombardeios em navios petroleiros da Rússia e em locais estratégicos do governo da Rússia, como prédios governamentais. A Ucrânia tem conseguido exportar grãos através do corredor naval humanitário, pelas águas da Romênia, com destino a mercados africanos e asiáticos, por exemplo. Vai lembrar que a guerra entre Rússia e Ucrânia importa ao agro brasileiro pelo impacto na formação de preços de commodities agrícolas e custos de produção, desde petróleo a fertilizantes. A Rússia é a maior exportadora mundial de trigo e a segunda maior de girassol. É também um dos maiores produtores de petróleo do mundo e fornecedora de adubos ao Brasil. Já a Ucrânia é a maior exportadora de girassol do mundo. No milho, ocupa a 4ª posição e no trigo é a 6ª principal exportadora. Enquanto a guerra na Ucrânia se desenrolava, um novo conflito surgiu em 2023. Em outubro, o Hamas realizou um ataque surpresa a Israel. O grupo terrorista invadiu cidades israelenses, matou e sequestrou pessoas. Em resposta, Israel fez uma contraofensiva massiva, com bombardeios na faixa de Gaza. Mais recentemente, os países concordaram em realizar uma trégua e o Hamas liberou alguns reféns. O tema é monitorado de perto pelo agronegócio pelo risco de o conflito se alastrar para outras áreas do Oriente Médio e afetar os preços do petróleo, por exemplo. Ainda na geopolítica, a relação entre China e Estados Unidos é observada com muita atenção pelo mundo todo. A piora foi sentida em 2023 por meio da chamada guerra tecnológica, com sanções comerciais entre os países. Os chips estão no centro dessa disputa pela importância que têm como componentes presentes em produtos eletrônicos, carros, telefones, computadores. Taiwan também é motivo de divergência entre as nações. Os chineses consideram o local uma nação rebelde e querem a reintegração da área como parte do território da China. Os Estados Unidos já disseram que apoiariam Taiwan em caso de uma guerra contra a China. Já no campo da diplomacia, há tentativa de criar um outro tom entre as duas maiores potências. Biden e Xi Jinping se encontraram em novembro nos Estados Unidos e concordaram em aproximar relações na área militar e cooperar em outras áreas também. O que 2024 reserva para a geopolítica e quais os impactos no agro? Para responder essa e outras perguntas, nós recebemos o diretor de estratégia da Arco Advice, Tiago de Aragão. Tiago, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, um prazer. Muito obrigada a você pela companhia. Também saudamos o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Kellen, e muito prazer estar com o Tiago nesse painel. Obrigada a vocês dois. E a gente começa com você, Tiago. A guerra Rússia e Ucrânia vai avançar para o segundo ano com expectativa de escalada ou até um fim nesse conflito? Olha, a guerra entra no segundo ano com os dois lados cansados. A Rússia tem um problema de fornecimento, tem um problema de moral, tem um problema de cansaço também, e a Ucrânia ela caminha para ter um problema de dinheiro. A ajuda financeira que os Estados Unidos passa para a Ucrânia corre um risco agora no final de ano, na redefinição do orçamento para o ano que vem, de sofrer algumas baixas consideráveis e, inclusive, existem parlamentares americanos que discutem a possibilidade de cortar esse auxílio. Pelo lado dos democratas, o que eles tentam trazer para a mesa é o seguinte, que se a Ucrânia ela conseguir agilizar e acelerar ainda mais essa contraofensiva, que a ajuda ela pode permanecer. Agora, se a ajuda ela depender de um sucesso prático, isso é muito complicado, porque numa guerra, o lado que está se defendendo, e no caso, no momento atual, na maioria das frentes que existem na Ucrânia, a Rússia quem está se defendendo, então ela tem uma capacidade maior de aguentar. É uma incógnita para o ano que vem. Eu não vejo que a guerra deve ter uma resolução fácil, não vai ser uma resolução diplomática, vai ser uma resolução onde
um dos dois lados vai reconhecer que não consegue mais avançar. Eu acho que dificilmente isso acontece no ano que vem, a não ser que a condição de um dos dois lados seja muito pior do que nós sabemos no momento. Só para ficar claro, você prevê essa situação que é uma consequência do cansaço de ambas as partes que você disse, mas é um arrefecimento desse conflito, ou a gente, antes dele terminar, ele vai ter mais um boom ainda em 2024? O que você enxerga? Acho que em 2024 a guerra vai continuar. Ela pode se tornar um pouco mais lenta e um pouco mais pesada em termos de atrito entre os dois lados. Agora, o grande risco é que, à medida que a Rússia ela possa vir a perceber que pode perder a guerra, aí é onde mora o grande risco de um contra-ataque mais apelativo, seja com uma arma nuclear tática, que eles já ameaçaram algumas vezes, seja com bombardeios mais pesados em áreas civis. Então, isso gera um ciclo vicioso. A Rússia, quando ela percebe que está sendo emparedada em algumas áreas, ela gera um ataque de efeito moral, ou seja, ela ataca áreas de civis para gerar um peso moral muito grande no governo ucraniano e, assim, tentar reequilibrar um pouco as contas. Muito bem, Thiago, obrigada. Professor Cauty, qual a sua avaliação? Vamos para um 2024 com uma escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia, ou não estamos próximos do fim desse conflito que se mostrou um conflito longo? Eu concordo em parte com o que o Thiago falou. De fato, as duas partes estão muito cansadas, já perderam, não temos dados oficiais porque são secretados, mas tem estimativas que mostram que perderam cerca de 200 mil homens, cada um dos lados, mais ou menos. Temos uma Ucrânia que ainda permanece com quase 20% no seu território ocupado pelos russos, e os russos que têm um custo econômico, militar, humano também, lembrando que a Rússia é um país em crise demográfica, que cada vez menos conseguem arcar. Agora, o problema é que o Ocidente também está cansado de apoiar a Ucrânia, está cansado de fornecer, como o Thiago falou, dinheiro, mas também armamentos, e não tem sequer a capacidade de fornecer armamentos para a Ucrânia. Acabaram os estoques ocidentais, enquanto a Rússia está sendo fornecida por estoques, por exemplo, da Coreia do Norte, da própria China, e a Rússia tem uma indústria bélica que continua funcionando a todo vapor. Então, não é impensável que em 2024 a Rússia tente uma contraofensiva, e poderá até ter um certo sucesso se a Ucrânia não receber armamento ocidental de forma maciça, e como eu falei, isso vai ser muito, muito complicado, mas o risco que eu vejo para o ano que vem é uma possível fragmentação da própria Ucrânia. O governo ucraniano decretou que não vai ter eleição, não terão as eleições previstas para o ano que vem, porque a lei marcial vai continuar acontecendo, porque é muito difícil, se não impossível, organizar uma eleição, um país com 1/3 da população fora de suas fronteiras e com 20% do território ocupado, mas, ao mesmo tempo, sem eleições na Ucrânia, acaba também a retórica que estava valendo para o Ocidente de que a gente estava apoiando uma democracia, ou seja, a Ucrânia, contra uma ditadura, ou seja, a Rússia. E é possível que grupos opositores ao Zelensky, não apenas da esquerda ucraniana, mas também da própria extrema-direita ucraniana, né, os batalhões Azov, são uma parte de uma expressão dessa extrema-direita ucraniana, possam também tentar, caso o Zelensky não demonstre um sucesso no campo de batalha, possam tentar um golpe de Estado na Ucrânia, possam tentar tomar o poder com a força. Isso seria um grande problema, porque uma Ucrânia em convulsão social ou até militar é tudo aquilo que a Rússia quer, e seria um grande buraco negro para o mundo. Como você falou, Kellen, a Ucrânia é um grande produtor de grãos, isso desorganizaria completamente a sua produção, que já hoje é muito reduzida por causa da guerra. Isso levaria os preços dos grãos, que já subiram muito, para as estrelas. Interessante essa conexão que você faz com o agro, e é justamente esse o link que eu já quero aprofundar com vocês dois. Voltando a você, Thiago, o agro monitora com muita atenção a guerra entre Rússia e Ucrânia, especialmente pelos efeitos que a gente sentiu no passado recente. Tensões aumentadas, preço de commodities também subiram, a gente teve alta de fertilizante e todo esse contexto que é de uma história recente. Para 2024, perspectivas de uma renovação de acordo no Mar Negro? Alguma perspectiva em relação à maior entrada de grãos da Ucrânia no mercado, porque ela tem achado outros caminhos? Quais são os tópicos em linhas gerais relacionados a esta guerra que impactam o agro?
Eu acho que ainda não vamos ver isso em 2024. Mesmo que caminhássemos, por exemplo, para uma resolução da guerra em 2024, a tendência é que a situação ela piore antes de melhorar. Qualquer processo de fim de conflito, que eu ainda não acredito que deva acontecer em 2024, levaria a uma piora, levaria a um estresse maior dos dois lados, inclusive em áreas de potenciais negociações. O lado da Rússia, é muito interessante ver que a Rússia ela se formalizou no papel ou na condição de colônia da China em vários aspectos. Toda a distribuição de fertilizantes, de alumínio, de lítio, de gás, de petróleo. Você tem hoje uma China que ela compra ou recebe grande parte desses commodities russos como parte de pagamento das linhas de crédito que a China oferece, que acaba, de certa forma, mantendo a economia girando e a guerra acontecendo. Quanto mais o tempo passa, mais os aspectos de produção da Rússia e mais também algumas zonas globais de influência da Rússia, como a Sérvia, como a Síria, passam a ficar cada vez mais conectadas com a China. Então, ao longo de 2024, primeiro, eu não vejo uma resolução acontecendo na questão da guerra. Concordo com o professor Carlo que pode acontecer por falta de dinheiro de um lado ou por falta de fôlego do outro, mas podemos ter uma desaceleração no processo de combate entre os dois lados. Mas, de qualquer forma, a China ela sai muito vencedora nesse cenário porque ela conseguiu fazer um acúmulo, entre outras coisas, de fertilizante que traz várias vantagens para elas. Então, enquanto o fertilizante russo ele está bloqueado em alguns mercados globais, a China ela simplesmente reempacota esse mesmo fertilizante e consegue ganhar um mercado cada vez maior no mundo por conta da ausência do fertilizante vendido diretamente pela Rússia. Então, eu vejo que 2024 vai ser um ano ainda de exploração dessa área, onde a China vai ganhar um mercado maior naqueles produtos que originalmente vieram da Rússia, e a Rússia ela ainda vai ter uma situação muito capenga em relação ao mundo por conta da guerra que não deve acabar. Muito bem, interessante. Agora, pegando o link do que você, Tiago, e você, professor Cauti, trouxeram, eu passo a você a palavra, Cauti, para saber como que a eleição dos Estados Unidos em 2024 vai impactar essa guerra entre Rússia e Ucrânia, porque há uma expectativa de que, se Trump for vencedor, e a gente está olhando as pesquisas eleitorais mais recentes apontando um certo favoritismo dele em relação a Biden, ele mire muito mais no antagonismo com a China do que numa questão envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso pode envolver até a questão financeira que vocês há pouco colocavam aqui como um elemento importante para essa conversa. O Tiago já disse que não vê a guerra terminando em 24. A eleição dos Estados Unidos pode antecipar o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, na sua avaliação, professor? Eu também não acho que a guerra vai acabar no ano que vem. Lembramos que outros conflitos que ocorreram no tempo recente, como a guerra na Síria, a guerra na Líbia, todos os conflitos que tiveram uma duração ainda estão ocorrendo há mais de 10 anos. Então, as guerras da atualidade não são blitzkrieg, não são guerras lampo, como se fala em alemão, são guerras longas, guerra de logoramento, né? Guerras muito mais parecidas com a Primeira Guerra Mundial do que com guerras que a gente esperaria, com a Guerra dos 6 Dias, por exemplo. Agora, a eleição do Trump, independente se o Trump ganhar ou não nos Estados Unidos, há um consenso no establishment americano de que o verdadeiro adversário dos Estados Unidos, no longo prazo, o adversário estratégico, é a China. Então, em 2024, a gente vai ver uma piora, provavelmente, desta Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China. Teremos outros acontecimentos, por exemplo, se a China desacelerar ainda mais economicamente, o governo chinês poderá ser forçado, por manter a coesão interna, a invadir Taiwan, ou algum tipo de movimentação nesse aspecto, nesse âmbito. Então, teremos uma piora, com certeza, independentemente de quem ganhar as eleições, das relações entre China e Estados Unidos. Agora, com certeza, se Trump ganhar, vai ser mais evidente, mas mesmo se Biden for confirmado, vai continuar. Para os americanos, a Ucrânia é algo que pode ser, vamos dizer assim, perdido.
não é um ativo estratégico. A Ucrânia é estratégica para os europeus, nem todos os europeus, para a Europa Oriental, para a Polônia, para a Letônia, para a Estônia, mas para Portugal, perder a Ucrânia não é uma razão de vida ou de morte. Mesma coisa para os Estados Unidos. Agora, perder Taiwan e permitir que a China entre no Oceano Pacífico, eliminar esse escudo que proíbe, que impede, de fato, que a China se torne uma potência naval, é com certeza algo inadmissível para qualquer governo americano, independente se for democrata ou republicano. Só para terminar, Kellen, a gente tem que entender também que Trump vamos dizer assim, o político favorito, o político preferido, né, o político que representa o Midwest americano, representa o redneck, né, ou seja, o americano da classe trabalhadora, mas também da classe rural, que é a classe que mais forneceu jovens para as Forças Armadas. E essa classe está cansada de lutar em guerras que não entende como próprias, que não entende como guerras que são, de fato, indispensáveis para os Estados Unidos. Então, Trump, com certeza, tem esta carga, vamos dizer assim, não digo ideológica, mas quase emocional, né, de representar os americanos que mais pagaram preço de sangue, porque o patricinho de Nova York ou da West Coast, né, de Los Angeles, não vai lutar na trincheira no Afeganistão ou no Iraque. Pois bem, essas pessoas do Midwest, elas são o eleitor tradicional de Trump, e Trump representa essa fadiga imperial dos Estados Unidos, que não mais querem se envolver em guerras que não consideram como fundamentais. Muito bem. Para a gente fechar Rússia e Ucrânia e avançar para os demais tópicos da geopolítica, Tiago, eleição dos Estados Unidos impactará na guerra entre Rússia e Ucrânia de qual maneira, na sua avaliação? Pode impactar, sim. Caso o Trump ele ganhe a eleição, ele tomaria várias ações para cortar o fornecimento financeiro para a Ucrânia, o que seria tudo que a Rússia ia querer no momento. Então, eu acredito que o Trump ganhando a eleição e cortando grande parte do apoio à Ucrânia, seguindo também as palavras do professor Carlos, a Ucrânia ela não é uma questão de vida ou morte para os Estados Unidos. E existem outras prioridades à frente disso. Isso seria tudo o que a Rússia queria. Eu diria que hoje o Putin ele entende que se o Trump ganha as eleições, a chance dele na Ucrânia aumenta consideravelmente. Muito bem, agora a gente vai então à frente para mais uma guerra, a guerra entre Israel e Hamas. Partimos para uma segunda análise aqui de macro tema e a pergunta é para você, professor Carlos. A gente vai ver essa guerra avançando para outras áreas do Oriente Médio, com quais impactos previstos, conexões com o Brasil e o agro? É tudo aquilo que nem Israel, nem os Estados Unidos querem, ou seja, uma expansão regional desse conflito. Hezbollah, no sul do Líbano, norte de Israel, já disse que vai ficar de fora. O Irã também deu sinais que não tem, no momento, interesse para intervir. É possível que Israel seja forçada a responder atacando o Irã, dando uma resposta, por exemplo, contra as centrais de enriquecimento do urânio iraniano ou bases militares iranianas, mas os próprios sauditas estão tentando manter a situação mais sob controle possível, porque eles sabem que seriam diretamente retaliados em caso de ataque contra o Irã. A situação no Oriente Médio é muito fluida, temos várias frentes acontecendo ao mesmo tempo. O do Hamas contra Israel é apenas a mais recente, mas temos a guerra no Iêmen, por exemplo, com os Houthi, temos uma situação de um Iraque completamente instável. O Iraque, lembramos, é dividido entre xiitas e sunitas, ou seja, a frente de combate dessa nova Guerra Fria dentro do mundo islâmico. Temos a guerra da Síria também, que não acabou. Temos uma Jordânia e um Egito que, por causa da guerra agora com Hamas, estão sendo desestabilizados como, vamos dizer assim, consequência inintencional, né, porque tem muito palestino que está indo em direção do Egito e da Jordânia, e muitos deles são do Hamas, ou seja, poderiam provocar dentro desses países situações complicadas. Ou seja, todo o Oriente Médio é um barril de pólvora que poderia pegar fogo a qualquer momento. E se isso acontecer, com certeza, o primeiro impacto que teríamos será um aumento considerável do preço do petróleo, porque lembramos que do Estreito de Hormuz passa entre 20% e 40% de todo o petróleo vendido no mundo. E o Brasil também sofrerá um impacto considerável com o aumento dos preços dos combustíveis, dos fertilizantes, do transporte, etc. Então, se o Irã fechar essa jugular do petróleo mundial, que é o Estreito de Hormuz, em caso de guerra, aí sim que a gente terá consequências graves para a economia brasileira como um todo.
Obrigada, professor. Tiago, você acredita que o cenário mais provável é de que essa guerra se mantenha fechada entre Israel e Hamas? Ou, cedo ou tarde, ela vai acabar envolvendo outros países do Oriente Médio? Não, eu vejo que ela vai continuar do jeito que ela está, porque é uma situação onde Israel tem total controle da situação. A última coisa que Israel quer é um ambiente onde eles percam um controle total do que estaria acontecendo. Existe uma pressão considerável dos Estados Unidos em cima de Israel para não tomar nenhuma ação em relação ao Irã no momento, as ações além daquelas que são tomadas em operações sigilosas por meio do Mossad, etc. Até porque você envolver o Irã, você perde o controle da situação. O Irã ele tem essa capacidade não só de fechar o Estreito de Hormuz também, mas como ele tem de aumentar a instabilidade em outros países da região, como no próprio Iraque, na questão do Iêmen também, entre o Hezbollah no Líbano. Então, o Irã ele hoje tem uma capacidade por meio de proxies, ou seja, de grupos ligados diretamente ao Irã, mas que não são formalmente parte da estrutura de força do Irã. Então eles têm uma capacidade muito alta de gerar novos ambientes de desestabilização, de instabilidade, e isso seria algo que Israel não quer no momento, né? Israel está com um foco muito claro em relação ao Hamas. Ele entende e sabe que grande parte do financiamento do Hamas veio do Irã. Ele sabe também do relacionamento entre o Hezbollah e o Irã, e ele entende, de um ponto de vista até um pouco mais amplo, de que parte do renascimento da economia iraniana, que ainda é muito capenga, mas mesmo assim ela conseguiu se fortalecer, vem por conta das linhas de créditos que foram negociadas com a China. Então, o Israel ele entende a linha do tempo em relação a esse conflito. Eles entendem que eles devem compartimentalizar o conflito o máximo possível e, ao mesmo tempo, quando tem as ocasiões onde se debate uma possibilidade de fazer alguma coisa em relação ao Irã, os Estados Unidos vêm ali para tentar impedir isso, até porque o Irã seria um conflito, uma guerra em outro nível, completamente fora daquilo que nós estamos vendo hoje. Muito bem, vamos passar para mais uma rodada e aí a gente vai falar das relações entre Estados Unidos e China. Dentro dessa perspectiva, professor Cauty, a primeira pergunta é para você. Melhora ou piora a relação entre Estados Unidos e China em 24? Depende do que vai acontecer dentro da China. Os dados macroeconômicos chineses não são bons, são maquiados, obviamente. Nenhum dado fornecido pelo governo chinês é 100% confiável. Então, de novo, se a China se encontrar forçada a manter a coesão interna, porque lembramos que a China, nos últimos 30, 40 anos, fez um pacto tácito com a sua população, ou seja, prosperidade econômica em troca da liberdade. A população chinesa renunciou à sua liberdade em troca de uma melhora constante do seu teor de vida. Se essa melhora não for garantida mais pelo governo, a população vai começar a pedir mais liberdade. Isso não é admissível em uma ditadura como aquela chinesa. Então, se a China tiver um problema interno, ela vai apelar, como a Venezuela apelou no caso da Guiana, como a Argentina apelou no caso das Malvinas em 82, a um conflito com Taiwan. Mas a rivalidade estratégica entre China e Estados Unidos vai continuar, mesmo sem uma crise em Taiwan, porque são eles os dois, as duas grandes potências hoje. A Rússia é uma potência de série B, a Rússia tem um PIB menor do que o PIB da Espanha, por exemplo, né? Então temos uma rivalidade que vai continuar nos próximos anos, com a China tentando alcançar o número 1, que é os Estados Unidos, e os americanos tentando evitar que a China se desenvolva, por exemplo, com embargos na questão dos chips ou de proibição de transferência de tecnologia sensível, além de outro tipo de boicote. Torcemos que essa guerra fria, essa nova guerra fria, não se transforme numa guerra quente no futuro. Muito bem, professor. Tiago, você acredita que essa relação entre Estados Unidos e China piora? Haverá algum tipo de incursão da China em relação a Taiwan já em 2024? Não. A China não vai invadir Taiwan em 2024 e, sim, vai piorar a relação entre Estados Unidos e China. Porque existem vários fatores. Você tem a relação entre Estados Unidos e China, ela se baseia numa rivalidade que cada vez se torna mais presente, mais óbvia, em várias categorias distintas. Você tem a primeira categoria conceitual,
que é da própria visão de mundo de cada um, onde a ocupação de espaço, seja por influência, seja por conquista de mercado, seja por qualquer outra razão de um, implica numa derrota do outro. Aí existem várias linhas de confronto e rivalidade que também elas são excludentes, um em relação ao outro, que é na área comercial, na área financeira, na própria área militar, na área tecnológica, entre outros. Então, à medida que cada uma dessas categorias elas vão se tornando mais acirradas entre os dois, a situação ela vai piorar. Nós podemos ver uma melhora em uma das categorias, mas não necessariamente nas outras categorias. E nesse caso, assim como existia na Guerra Fria I, com a União Soviética, existe sempre uma categoria que ela é mantida com algum grau de amizade ou flexibilidade dos dois lados, que serve também para manter o diálogo funcionando. No caso atual, existe isso no ponto do meio ambiente, onde os dois países tentam, de alguma forma ou de outra, manter essa linha direta. Por isso que o John Kerry ele tem contato com o governo chinês numa frequência muito maior do que outros oficiais do governo americano. Tendo dito isso, a situação na China, de fato, ela é muito complexa, mas eu imagino que para a China tomar a decisão de invadir Taiwan, e do ponto de vista americano, essa é uma janela de 3 meses no começo do ano por conta das correntezas no Estreito de Taiwan, essa decisão chinesa de invadir Taiwan, ela se daria a partir do momento que o colapso econômico ele fosse irreversível. Enquanto a China puder manter ou acreditar que existe alguma forma de recuperação na situação econômica, eles não vão queimar essa etapa e invadindo e acelerando uma invasão em Taiwan. Até porque a ideia da invasão ela tende a ser muito mais apetitosa do que o ato em si. A China, ela não disputa, desde 1949, uma guerra no estilo similar a esse, uma coisa onde ela poderia perder vários soldados. É importante lembrar que cada soldado morto da China é basicamente o fim de uma linhagem. Por conta da política de filho único, você tem uma família inteira sendo dizimada por meio da morte de cada um. Isso traria uma pressão social maior em cima do governo do que necessariamente uma situação econômica que se estabilize, que deixe de crescer. Para que a situação econômica gere um ambiente conturbado interno, ela precisa não só deixar de crescer, mas ela precisa piorar e num ritmo contínuo e constante, onde o governo, que tem muito caixa, perca a capacidade de subsidiar a tranquilidade ou o apoio, que, de certa forma, é isso que acabam fazendo. Então, eu ainda vejo que... por que eu acredito que vai piorar? Acredito que ela vai piorar porque existem todas essas categorias e grande parte da animosidade ela é expressa num ângulo e num ponto de vista que nós, de fora, não vemos. As tensões entre Estados Unidos e China são 20% na área visível e 80% na área que nós não sabemos, por meio de operações sigilosas ou por meio de situações muito específicas acontecendo em várias partes do mundo. Então eu vejo que 2024 ainda vai ser um ano de acúmulo de tensão. Muito bem, nós temos 30 segundos, a gente poderia ficar muito tempo aqui juntos. Eu vou dirigir a próxima pergunta a você, professor Cauty. Qual é a principal questão que o agro do Brasil precisa se preocupar quando o tema é geopolítica? Vem uma nova ordem mundial por aí, se o senhor puder responder para a gente. Eu sempre acho que é necessário para o brasileiro pensar em diversificar, porque não sabemos qual será a próxima crise. A China é o primeiro parceiro comercial do Brasil, o principal comprador de produtos agrícolas. Se a China for expulsa do SWIFT, como foi a Rússia, por exemplo, depois da invasão, será um problema gigantesco para o agro brasileiro. Então, 2024 para o agro, se posso dar um palpite, é o ano para diversificar os clientes a nível mundial. Muito obrigada, professor Carlo Cauty. Tiago de Aragão, palavras-chave para o agro e a geopolítica mundial. Olha, ser informado e acompanhar o que está acontecendo na geopolítica mundial é crítico e extremamente importante. O Brasil ele tem um hábito histórico de reagir à mudança ao invés de tentar antever a mudança e que isso traz uma grande vantagem. Eu vejo com vários que eu trabalho, vários clientes, aqueles que são mais bem informados e conseguem antecipar acabam sendo afetados negativamente menos do que aqueles que simplesmente são pegos de surpresa. Então a geopolítica é algo que para todo mundo observar e acompanhar porque é de suma importância.
Muito obrigada, Tiago de Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice. Um ótimo 2024. Volte sempre. Muito obrigado. Professor Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigada pela sua presença. Ótimo 2024. Volte sempre. Muito obrigado, sempre um prazer. Um ótimo ano para todos. A vocês também. Obrigada, até a próxima.